Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar com vocês nesta manhã. Me sinto muito honrado pela oportunidade e o privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor com a igreja, na certeza de que o Senhor falará profundamente ao nosso coração nesta manhã. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje de manhã. Graças a Deus, então, por estarmos juntos nesta manhã. Como o pastor já disse, Deus me deu o privilégio de escrever esse livro, Vivendo Segundo a Graça de Deus, baseado nas bem-aventuranças, pregado no Sermão do Monte por Jesus. E é uma mensagem muito eficaz, muito bíblica, e eu creio que a leitura desse livro, ela só tem a nos enriquecer dentro da palavra do Senhor. E nós temos aí um preço muito simbólico, apenas R$5, porque o objetivo, a finalidade única é expandir a proposta que Deus me deu para que possa chegar no máximo possível de pessoas esta mensagem com a finalidade de engrandecer e exaltar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de pedir à igreja que abrisse comigo a tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Lá na igreja em Belo Horizonte, na qual eu pastoreio, Comunidade Batista Fonte Eterna, nós temos trabalhado exaustivamente o livro de Romanos. Temos feito um estudo muito sistemático desta carta de Paulo aos Romanos. E cada domingo nós temos trabalhado um capítulo. E semana passada nós chegamos no capítulo 10 e foi assim uma revelação de Deus muito profunda acerca desse capítulo 10 de Romanos. E com isso eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de começar a ler o capítulo 10, mas nós leremos a partir do versículo 30 do capítulo 9, para que a gente tenha um entendimento do início do capítulo 10. Então, versículo 30 do capítulo 9. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor nosso Deus e amado Pai, nos rendemos diante de Ti, na certeza de que quando estamos diante da Tua palavra, é o Senhor falando ao nosso coração. Temos plena certeza, Deus, de que grandes coisas o Senhor há de falar conosco nesta manhã, tendo em vista, Pai, porque este é o propósito do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, é nos orientar, é nos confrontar, é nos mostrar o propósito do Senhor para nós como Tua igreja. Ajuda-nos, direciona-nos, Pai, dentro desse propósito que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, Senhor, nos perder, Senhor. Não nos deixe, Senhor, estarmos desorientados, ó Deus, desapercebidos. Revela-nos Tua Escritura, mostra-nos a Tua palavra, revela-te a nós, Senhor, e o nosso coração, as nossas vidas jamais será a mesma, porque só em Ti há transformação de vida, porque só através do Senhor há salvação para o homem. O homem não pode alcançar a salvação senão por Ti. Tu és aquele que se entregou por nós para que pudéssemos ser redimidos, para que pudéssemos ser salvos, resgatados pelo Teu amor derramado naquela cruz. Restaura-nos, traga-nos de volta para Ti, Senhor. Traga-nos de volta, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Tira, Senhor, dos nossos corações toda arrogância, toda, ó Deus, religiosidade. Lança por terra, Senhor. Faça-nos apaixonados por Ti. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, a Tua unção. Dá-nos, ó Deus, a visão, Pai, segundo as Tuas palavras. Mostra-nos Jesus. Mostra-nos, Senhor, e nunca mais seremos o mesmo. Nós oramos e Te agradecemos em Teu precioso nome, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Amém, queridos? Quero falar então sobre essa carta de suma importância para a história da igreja. Para nós como igreja do Senhor Jesus. E Paulo aqui, nesse capítulo 10, ele está tratando diretamente com os judeus. E é tão interessante por que nós lemos capítulo 9, versículo 30 ao versículo 33? Porque é interessante a gente compreender que a soberania de Deus, ela anda junto com a responsabilidade humana. O fato é que não é porque eu sei que Jesus vai salvar que eu não tenho que orar pelo não convertido. O fato é que a responsabilidade humana, ela anda em conjunto com a soberania de Deus. A minha responsabilidade como igreja, a minha responsabilidade como corpo de Cristo, a minha responsabilidade como servo do Senhor Jesus, não pode estar separado da soberania de Deus. É porque Deus é soberano em tudo o que faz, é que eu assumo a minha responsabilidade, para que a minha responsabilidade ande em acordo com a soberania de Deus. E aqui nós lemos, que diremos, pois, versículo 30 do capítulo 9, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Olha, o Paulo está dizendo uma coisa interessante. Os gentios, eles não tinham o mínimo interesse pela justificação, não era o foco dos gentios, não eram aquilo que eles buscavam, e no entanto, mediante a pregação da palavra, a fé, ela veio a existir, e então os gentios,
gentios que não buscavam alcançaram a justificação mediante a fé, segundo a pregação da palavra. Então eles não buscaram, mas uma vez que o evangelho foi pregado, a fé existiu e então eles creram. Já no versículo 31 diz: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Aí Paulo está dizendo que Israel, que buscava a justificação, Israel que estava ali envolvido com toda a prática religiosa, ele que estava interessado pela justificação, no entanto, não chegou a alcançá-la. Por quê? Porque Israel, ele queria alcançar a justificação mediante as obras. E a Bíblia diz que a justificação do homem é segundo a fé e não por obras. E é exatamente isso que Paulo quer tratar. Paulo quer tratar que os gentios que não buscavam, eles vieram alcançar mediante a fé. Já os judeus que buscavam, não alcançaram porque buscavam segundo as obras. Aí no capítulo 10 ele vem esclarecendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está apresentando um clamor intenso acerca da condição de que os judeus que buscavam e não alcançaram pudessem ser salvos. Porque o que Paulo está dizendo é que os gentios que não buscavam, eles alcançaram porque creram. Já os judeus que buscavam, mas criam de forma errada, segundo as obras, aí Paulo está dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, ou seja, a intercessão, o desejo do meu coração, é que os judeus que buscavam e não alcançaram, é que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Interessante é exatamente esse versículo 2, que ele diz: porque eles têm zelo por Deus. De fato, os judeus, eles realmente guardam a lei, eles trabalham enfaticamente, sistematicamente, em prol daquilo que eles creem. Eles têm um zelo total, absoluto pela lei. E aí, é isso que traz uma certa contradição, porque ao mesmo tempo que eles têm um zelo, olha só, porque eles dão testemunho, Paulo está certo por conhecer os judeus de que o zelo que eles têm é de fato um zelo assegurado, tanto é que Paulo veio exatamente desse zelo. Paulo perseguia a igreja, Paulo era um perseguidor dos cristãos em função do zelo que ele tinha, e aí ele entendia muito bem o que estava acontecendo, por que os judeus viviam daquela forma, porque Paulo veio desta herança, dessa situação, dessa condição, e aí ele diz: eu lhe dou testemunho. Paulo está dizendo de si próprio, que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, porque queriam alcançar a salvação ou a justificação segundo as obras da lei. E aqui bate de frente com aquilo que Paulo entendia, que a justificação não era segundo as obras da lei, todavia, segundo a fé em Cristo Jesus. Aí Paulo diz no versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, percebe-se que Paulo está dizendo, ao mesmo tempo que Paulo diz que eles tinham zelo, olha só, eles tinham zelo por Deus, no versículo 3 diz, desconhecendo a justiça de Deus. Paulo diz que eles tinham muito zelo, ou seja, eram zelosos pela lei, todavia não conheciam a justiça de Deus. Todavia não tinham o conhecimento da justiça de Deus. É exatamente isso que Paulo quer tratar com os judeus e com a igreja de hoje. Porque o conhecimento, ele é necessário, ele é fundamental
Mas não basta termos o conhecimento, senão de fato nós somos fruto da justiça de Deus. Se nós não temos recebido verdadeiramente essa condição de sermos justificados por Deus. E aí ele diz, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então era esta a maneira pela qual os judeus eles criam, de que era pelo que eu fizesse que eu teria o retorno da minha justificação. Então, Paulo está dizendo, olha, a justiça de Deus, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Aí versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo. Aí Paulo então começa a trazer um esclarecimento do que ele realmente, aonde ele queria chegar. E o que Paulo queria chegar, aonde Paulo queria chegar, era fazer com que os judeus entendessem que Cristo, de fato, ele se faz de suma importância, porque a lei termina em Cristo. E então, quando Cristo, ele passa a se fazer história para a humanidade, então, o que Paulo queria que os judeus entendessem é que a partir de Cristo a lei encerrava. O que Paulo queria mostrar, queria descortinar para os judeus, o que Paulo queria fazer com que os judeus tivessem o entendimento, é que em Cristo, quando então Cristo se fez homem dentre nós, então a lei tinha que ter sido encerrada exatamente naquele momento. Todavia, eles ignoraram a Cristo e permaneceram com a lei. E isso fazia com que os judeus que buscavam a justificação não viessem a alcançá-la. Porque a lei, porque Cristo, ele inicia, a lei termina em Cristo. É isso que Paulo está mostrando. Que não tinha como, ou não era mais necessário, ou talvez era contraditório que os judeus continuassem vivendo segundo a lei, uma vez que Cristo já tivesse vindo. E aí Paulo continua dizendo, versículo 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a lei, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, ele traz essa fala de Moisés, que foi dita lá em Levítico, para dar ênfase no que ele quer dizer. E ele diz, olha, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, olha o que Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo vem dizer o seguinte, olha, sabe qual é o problema? O problema é que nós não precisamos trazer Cristo dos céus para que Ele se faça presente no nosso meio, e nem ressuscitar ou levantar Cristo dentre os mortos, para que Ele também esteja no meio de nós. Aí Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que precisa ficar claro é que quando nós nos debruçamos na palavra, quando nós procuramos de fato a conhecer a Jesus, quando nós entendemos que a palavra é a nossa única regra de fé, quando nós entendemos que é pela palavra que nós somos fortalecidos, a fé vem pela palavra e ouvir a palavra de Deus, quando nós entendemos que é a palavra que traz vida, é a palavra que traz esperança, é a palavra que traz salvação para o homem, então nós entendemos que Cristo, Ele está presente por meio da palavra.
É Cristo falando à igreja por meio da palavra. É Cristo se revelando a nós por meio da palavra. É Cristo mostrando o propósito dele conosco por meio da palavra. É Cristo em todo o tempo. A gente precisa entender que todas as vezes que estamos diante da palavra é Cristo. Cristo sendo revelado a nós por meio das Escrituras. E então, Ele não está nem nos céus para que a gente tenha que descê-lo de lá, e nem ao abismo para que a gente precise levantá-lo dentre os mortos. Mas quando nós nos reunimos como igreja para estudarmos a palavra, Cristo se faz presente entre nós. Cristo atuando no meio da igreja, Cristo agindo nos nossos corações, porque a palavra ela traz cura. Não é o pregador, não é quem fala convosco, mas é Cristo por meio da palavra. É Cristo Jesus. Cristo se revelando, Cristo operando milagre, Cristo trazendo esperança, porque a pessoa entra ali por aquela porta, talvez sem esperança nenhuma. O que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, eu tenho isso para resolver e não sei como, mas quando ela entra aqui e se depara com Cristo e não com o homem, ela sai totalmente certa de que ela vai ter vitória. Certa, absoluta, de que ela vai alcançar êxito em todas as suas decisões, em suas responsabilidades. Cristo está no nosso meio, Cristo habita entre nós. Aí Paulo diz uma coisa interessante. Aí Paulo diz, olha, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É tão interessante que parece ser fácil, mas o que Paulo está dizendo, o contexto aqui não era tão fácil como pareça ser, porque você confessar a Jesus, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, é você ir na contramão de tudo aquilo que a sua herança familiar ensinou para você, toda a sua história. Você abrir a boca e confessar Jesus, muito provavelmente é você assinar um atestado de óbito. Eu morri para o mundo. Agora eu vivo para Cristo, eu morri para a lei. Agora Cristo Jesus é que me conduz. E você dizer que você morreu para a lei, você dizer que a lei encerrou e que agora é Cristo, é você bater de frente com todo o ensino que havia na época. Era ser perseguido, era se tornar um mártir, era ser expulso de casa, era andar como peregrino, porque agora você está indo contra tudo aquilo que seus pais ensinaram. Não muito diferente daquilo que deveria ser a realidade dos dias de hoje. Porque converter a Jesus Cristo não é simplesmente um ato isolado de fé, eu quero Jesus, mas aceitar a Jesus, entregar a vida a Cristo, é você dizer verdadeiramente não para o mundo, é você dizer que a lei encerrou agora, é você dizer que o mundo já não tem mais influência na tua vida. É improvável que alguém tenha se convertido a Cristo, uma vez que o mesmo continua habitualmente na prática do pecado. Esse não nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, da água e do Espírito. É exatamente esta nova vida que Jesus quer nos dar. Quando então nós entregamos as nossas vidas, quando então nós confessamos a Cristo, quando então nós nos colocamos à sua disposição. Agora a lei já não tem mais poder, é Cristo sobre todas as coisas.
Sabe, queridos, a gente precisa se dar conta de fato de que a vida cristã, ela é um desafio. É andar na contramão do mundo. É dizer não para aquilo que todo mundo diz sim. É você renunciar muitas coisas. Ser cristão é você bater de frente com os costumes, bater de frente com a história familiar, com as heranças familiares. Ser cristão é de fato entender que Cristo Jesus morreu por nós, para que nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pudéssemos desde então alcançar a vida e vida eterna com Cristo. Aceitar a Jesus, querido, é ter em mente uma única coisa: a eternidade. Aceitar a Jesus é você entender que agora você não vive mais para este mundo. Todavia, o seu foco é Cristo. O seu foco é a eternidade com Cristo. É fazer da eternidade na terra um centro de adoração, de culto ao Senhor, até que o Senhor nos leve para a eternidade. Ser cristão é viver a eternidade na terra, desfrutando da comunhão perfeita com Cristo. É desfrutar da comunhão perfeita com Cristo. É se relacionar intimamente com Cristo. Queridos, Paulo diz uma coisa a mais, se tratando desse versículo 9. Ele diz: olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Parece que para muitos Cristo ainda não ressuscitou. Parece que para muitos Cristo ainda está preso, limitado, mas a fé genuína em Cristo Jesus é a fé que se confessa com os lábios e que se crê com o coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. Ele não só está vivo, mas Ele reina e habita no nosso meio. Está sentado sobre o mais alto trono. A Bíblia diz que o Senhor está sentado na redondeza da terra. A Bíblia diz que a soberania de Deus é tão grande que Ele ajunta todos os oceanos na palma das tuas mãos. Ele conta as estrelas dos céus como se fossem as areias da praia e de todo o deserto, e as chama pelo nome, sendo que nenhuma delas vem a faltar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. É o Deus que quando olhou para você te chamou pelo nome: tu és meu filho amado. Ele nos chamou, não fomos nós que viemos a Ele, porque nós não teríamos essa condição de dizer não para o mundo sem que Ele nos amasse primeiro. Mas o fato de estarmos aqui servindo a Jesus é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos viu na nossa pior condição, na nossa totalidade de pecado, de imundície, de morte, e nos deu vida, nos deu esperança. E aí Paulo diz, versículo 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Por que não seremos confundidos? Porque cremos, queridos. E a marca do nosso crer em Jesus se revela
em que a lei terminou e que agora é Cristo Jesus. Que eu morri para o pecado e agora eu vivo para Cristo. A marca de que não seremos confundidos é que quando aceitamos a Cristo Jesus, nós temos o sangue derramado na cruz do Calvário. E ele se torna, querido, um meio de nós marcarmos os umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passa, ele possa entender que ali existe Israel de Deus. Nós temos a marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós temos essa credencial que não nos faz sermos confundidos. Nós temos esse diferencial, porque não é apenas uma religião, não é apenas um costume, é Cristo Jesus que habita em nós. É Cristo Jesus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, olha, é porque Cristo habita em você, você não será confundido. Porque somos transformados de glória em glória. Somos transformados. Cristo habitando em nós, Ele vai transformando as nossas vidas dia após dia. O velho homem vai morrendo todos os dias e Cristo se tornando glorificado. Aí Paulo continua dizendo, pois não há distinção entre judeu e grego. É interessante que Paulo diz o seguinte, olha, não há diferença. Humanamente dizendo, não há diferença entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O Senhor é Senhor tanto de judeus quanto de grego. Uma vez que tanto judeus quanto gregos invoquem o seu nome. Não importa de onde viemos, não importa qual é a nossa herança familiar, não importa qual foi o nosso passado, não importa. A partir do momento que nós invocamos o nome do Senhor, Ele se torna Senhor e Salvador das nossas vidas. Não há distinção. Versículo 14, como porém invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Olha aonde Paulo quer nos levar. E aí ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Aí Paulo demonstra de fato o amor dele pela obra missionária. A convicção que ele tinha de que para que o evangelho pudesse chegar, para que as pessoas pudessem crer, era necessário que antes de mais nada, alguém fosse enviado. E aí ele está dizendo, esse é o motivo pelo qual Paulo fazia as viagens missionárias. Esse era o motivo pelo qual Paulo entendia a sua responsabilidade missionária. Porque ele tinha convicção de que alguém tinha que fazer alguma coisa, alguém tinha que pôr a mão no arado, alguém tinha que dar a cara para bater. E aí ele diz, olha, eles não vão crer se não ouvirem. Eles não ouvirão se ninguém pregar. E ninguém vai pregar se não forem enviados. E aqui Paulo então encerra essa primeira parte do capítulo 10. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Sabe, queridos, eu quero encerrar dizendo que quando o evangelho de Jesus, ele entra de fato, verdadeiramente nos nossos corações, nós não somos mais os mesmos, e não só não nos conformamos em viver da forma como vivíamos, como também nós temos os olhos para o mundo, como também nós temos os olhos missionários para as pessoas que estão à nossa volta.
de falar do amor de Cristo, de revelar aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas, de revelar aquilo que Cristo pode fazer por eles. Sabe, o Evangelho nada mais é do que um mendigo que encontrou pão, falando para outro mendigo aonde ele achou pão. Ou seja, são todos famintos, padecendo da graça de Deus, aonde que um já encontrou o pão, e agora ele quer falar para outros que ainda não comeram aonde existe pão. Aonde existe pão? E aí, queridos, fica conosco essa responsabilidade de sermos igreja onde nós estivermos. Ser igreja, nosso primeiro campo missionário, sabe onde é? Nossa família, esposa, são filhos. Esse é o nosso primeiro campo missionário. Não adianta a gente querer fazer evangelismo nas praças, se como esposa dentro de casa eu sou péssima. Eu não dou exemplo como esposa, eu não dou exemplo como esposo, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho, não adianta. Nosso primeiro campo missionário, que Paulo está querendo dizer, precisa ser dentro de casa, por meio das nossas atitudes. Sabe como o seu cônjuge vai se converter a Jesus Cristo? Sabe como os seus filhos vão vir para o Evangelho? É por meio da sua transformação, é por meio da mudança que o Evangelho começa a gerar em nós. O Evangelho vai produzindo frutos de arrependimento, de transformação nos nossos corações, a ponto dos que estão à nossa volta começarem a ser impactados por essa mudança, por essa transformação, por esse amor que começa a brotar nos nossos corações. Queridos, o Senhor Jesus então me traz aqui nesta manhã, exatamente para dizer que Ele tem um propósito, tanto com os gentios, como também com os judeus. E o que eu quero fechar aqui nessa manhã, queridos, se tratando do início daquilo que foi dito, é que existem muitos judeus, eu estou se tratando muitos que estão dentro da igreja, e que não estão desfrutando do verdadeiro benefício que o Evangelho pode nos dar. Paulo diz, olha, os judeus estavam aí desesperados, totalmente dedicados na preservação da lei e, no entanto, não alcançaram a justificação. Agora, os gentios, eles não buscavam. Mas quando o Evangelho foi pregado ao seu coração, a fé brotou e então eles alcançaram a justificação. O que eu quero dizer então, queridos, é exatamente que é por conta da nossa fé em Cristo Jesus que somos transformados de glória em glória. Coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero orar por vocês, queridos, abençoando a tua vida. Que Jesus se revele, que Jesus se mostre, que Jesus, seja Cristo, que você tenha Cristo como Cristo na tua vida, e não como os judeus tinham. A lei encerrou em Cristo, queridos. E o problema dos judeus era que eles ainda continuavam vivendo na lei. E Paulo está dizendo o tempo todo, olha, vocês não entenderam o significado único de Cristo ter vindo, porque vocês ainda estão na lei. Cristo veio, e quando Cristo veio, a lei se desfez. Cristo, Ele inicia uma nova etapa na vida dos judeus, na vida da igreja.
Cristo é a nova caminhada. O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, tenho plena certeza, Deus, de que o Senhor foi exaltado nessa manhã. Tenho convicção, Pai, de que o Seu nome foi colocado, Deus, de maneira que a Tua igreja pudesse entender que o Senhor é o centro da igreja. Que o Senhor é o centro da igreja. É o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que traz vida, é o Senhor que traz esperança, é o Senhor que pode mudar a história da humanidade. É Cristo Jesus. Tu és, Senhor, o nosso Cristo. Tu és o nosso mediador a Deus. Tu és o nosso sumo sacerdote. Tu és, Senhor, a nossa principal esperança. Tu és a nossa principal alegria. A nossa fé baseia-se no Senhor. Nós caminhamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Te entregamos as nossas vidas, te entregamos o nosso coração, entregamos a Ti, Senhor, a nossa caminhada. Venha endireitar as nossas veredas. Venha trazer conserto para a Tua igreja. Dá-nos, ó Pai, nojo pelo pecado, nojo pelo mundo. Afasta-nos do mundo, Senhor. Que a Tua presença nos atraia. Que a nossa intimidade com o Senhor cresça. Torna-te, Senhor, para nós o nosso único meio de fé. Ajuda-nos, Deus. Acrescenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Para crermos em Ti como nosso único Senhor e Salvador. Dá-nos a vida eterna que está nos reservada. O Senhor disse em João: eis que vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Dá-nos esse lugar, Pai, que está nos preparado, para que toda a nossa eternidade seja contigo. Que não sejamos, ó Pai, que não sejamos mais pessoas com coração duro, insensível, mas que nós venhamos nos entregar a Ti, Senhor, como Sim, igreja, Senhor. em nome de Jesus. Levanta a sua mão para os céus, por favor, queridos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados